Yo! Viram aí minha intro? De primeira mão. Só faltou vergonha na cara. Sim, sou eu de novo. Oh não, este cara chato. Sim, mas desta vez eu vou perguntar pra vocês uma parte da história. Começo da década de 1930, falando da Revolução. Em 1930 houve um movimento armado liderado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Pôs fim à República Velha. Com este movimento houve a quebra da aliança de Minas com São Paulo. Na época, o presidente era paulista, se chamava Washington Luiz. Mas não sei se eu chamo ele de Washington ou chamo ele de Washington. Mas houve uma oposição que era liderada por ele, nada mais que o cara que mudou a boa parte do nosso país. Sim, Getúlio Domeles Vargas. Nesta nova união, onde Getúlio foi indicado, os paulistas indicaram Júlio Prestes. No dia 1 do mês de março foi o dia das eleições. Mas nem sempre nosso herói é vitorioso. Sim, o candidato paulista ganha as eleições. Júlio Prestes era eleito. Mas como um homem que não foge à luta, Getúlio planeja um golpe de Estado e a sua desculpa era que assassinaram uma pessoa da aliança. O golpe aconteceu em outubro de 1930, tirou o presidente atual e impediu que Júlio viesse a assumir o poder da presidência. Com este crítico épico da história, Getúlio assumiu o governo provisoriamente, mas com muitos e diversos poderes. E no dia 3 de outubro de 1930 fica marcada a data do fim da Primeira República. Com isso vieram as mudanças que Vargas começou a fazer. Exemplo, ele lutou contra o regionalismo, acelerou a urbanização e os burgueses começaram a participar do governo. Com o progresso das industrializações, a classe operária cresceu muito e começa a revolução industrial no nosso país. O rádio, que na época alienava seus ouvintes, com isso podíamos falar sobre o impacto causado por ele. Bem, inicialmente o rádio era um meio de comunicação das elites, depois veio a ser voltado a divertir o povo brasileiro. Foi Vargas que viu o potencial do rádio e resolveu explorá-lo. A partir disso, nasceu a propaganda eleitoral gratuita. Ou podemos dizer, não era bem isso na época, né? Mas talvez foi o que mais influenciou até os dias de hoje. Ele utilizou o rádio para divulgar o seu governo. E bom que com isso o povo saberia se houvesse algo que saísse do seu foco, como a forma de repressão ao controle feito pelo Estado através do DIP, sigla que significa Departamento, Imprensa e Propaganda. Com este mecanismo que foi bem feito, o povo sabia qual era os interesses que ele queria enquanto estava no poder. Bem, chegou o que eu havia dito. As emissoras que atuavam no rádio foram obrigadas a transmitir esse tipo de programa eleitoral gratuito, mas chamado de Hora do Brasil, para falar do que foi feito pelo governo e esclarecer as dúvidas dos problemas que haviam. Durante este novo estado, surgiu uma nova emissora chamada Rádio Mauá, nome meio de índio, né, Mauá. Eles transformaram a imagem de Vargas de forma que ele fosse como um herói. Na nossa época, para os trabalhadores, e também vemos a primeira mudança que afetou os dias de hoje. Antes chamada de Hora Brasil, agora passou a ser chamada Voz do Brasil. E um dia chegou a ser propaganda eleitoral gratuita para todos os públicos. Mas isto é só para gerar polêmica. Voltando ao nosso foco. Era explorado por muitos políticos que até hoje abusam disso. Não os mesmos políticos, né? Durante o novo Estado, 1937 a 1945, o governo passou pelo poder político absoluto comandado por Getúlio. E para piorar a situação, os mais fodas, as fortes potências da época entraram em conflito, onde os países que eram reunidos, podemos dizer que era Alemanha, Japão, que eram reinados, os países que eram reinados, podemos dizer que era a Alemanha, o Japão e a Itália, as nações democráticas, Estados Unidos, França e Inglaterra, no meio de um quebra-pau. Cada um desses países buscou apoio em uma nação aliada. Não presta a quebrar o pau entre si, tem que envolver o mundo inteiro. O Brasil estava no vai ou racha. Mesmo Getúlio querendo ajudar os Estados Unidos, ele via que o nosso país estava próximo de ser um reino, porque ele estava sendo meio que absolutamente reinado. Até a África foi envolvida. E o medo dos norte-americanos era que o medo que os norte-americanos tinham era que o Brasil apoiasse os inimigos, assim garantindo o domínio do continente africano. O negócio ficou feio para nós. Mas entre um vai racha e Getúlio decidiu apoiar
os norte-americanos. Created using Powtoon.